Boa noite, Caroline. Boa noite, Arthur. Boa noite, senhor. Hoje está melhor, né? Não está chovendo, não tem temporal. Quarta-feira passada estava um caos, mas está tudo certo. É necessário também uma chuvinha. Estamos indo para a reta final, né, pessoal? O Enem quase aí. Estão preparados? Estão se sentindo seguros? Sim. É, tem que ser. Dá um medinho, mas também faz parte, eu acho, da nossa caminhada. E vocês são jovens, tem que lutar bastante, estudar, perseguir os sonhos, buscar as suas conquistas. Isso aí, participar das coisas. Interessante. Esse processo, às vezes, ele é meio lento, ou então ele parece assim tão pesado, mas ele faz parte. Depois a gente olha para trás e vê que tudo valeu a pena. Bem legal. É uma época boa. Eu vou compartilhando aqui com vocês o material que eu mandei, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a interpretação, né? Tem alguns aspectos ali da interpretação do Enem que são bem interessantes. Na semana que vem, eu preparei recursos expressivos e estratégias argumentativas. Também são dois conceitos com os quais nós já trabalhamos, porque quando eu escrevo um texto, por exemplo, eu uso alguns recursos expressivos. Quando eu faço a minha dissertação argumentativa e eu justifico, eu pego um repertório sociocultural para legitimar ali, para fundamentar a minha tese, eu estou usando uma estratégia argumentativa. Então, são conceitos da língua portuguesa que nós usamos no nosso dia a dia, na escrita ou na fala, mas às vezes nós não refletimos, não pensamos sobre eles. Então, hoje, a nossa aula é sobre a interpretação, especificamente a coesão e a coerência. Semana que vem, então, nós vemos os recursos expressivos e as estratégias. Aí depois nós já vamos para a última aula, que é da competência 3 e da competência 9. Eu quero dar umas dicas para vocês ali da competência 3. Ela é da área das linguagens, mas ela envolve mais a educação física. E a competência 9 é uma competência da informática, da comunicação e da informação, né? Das tecnologias de comunicação e informação. Também tem umas questões interessantes ali para nós acertarmos depois essas questões lá no Enem. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês o material que eu mandei aí segunda-feira para o diretor, é esse aqui, né? Interpretação de textos. Uhum. Aí, quando nós pensamos em interpretação, o que é que fica bem específico? Se eu estou interpretando, significa que já houve uma compreensão, porque nós temos dois níveis de entendimento: o nível mais básico e o nível mais profundo. O nível mais básico seria o da compreensão. Então, quando a questão ali do Enem, ela envolve a compreensão, ela está dita no texto, está lá. Quando ela envolve uma interpretação, daí já é um nível mais acima. Mas antes de eu interpretar o texto, eu preciso entender, né, o que que é, na verdade, esse texto. O que que é um texto? Então, o texto, ele é sempre uma unidade linguística que vai servir para que os usuários façam uma interação comunicativa, né? Então, para eu ter um texto, ele vai me propiciar uma interação, e essa interação faz com que eu comunique e compreenda um comunicado e vice-versa. Esse texto, ele é formado por partes. Essas partes, elas estão articuladas, elas estão ligadas, conectadas, e para eu compreender na totalidade um texto, eu preciso estabelecer a relação entre essas partes. Como é que elas se conectam? Por exemplo, quando vocês fazem a redação do Enem, vocês apresentam a introdução,
começam com um repertório sociocultural bem abrangente, relacionado ao tema solicitado, apresentam o problema, a tese, e vocês apresentam os argumentos 1 e argumento 2. Muito bem. Quando vocês começam a escrever a segunda parte do texto de vocês, que é o desenvolvimento 1, ele está conectado, ele está articulado à primeira parte do texto, ali chamada a introdução. Por quê? Porque ele vai desenvolver o argumento que vocês apresentaram na introdução. Então, vejam, quando eu penso em um texto, para que eu compreenda a totalidade, para que ele faça sentido, para que ele realmente estabeleça uma interação com a pessoa ali, no caso, o meu leitor, né? Um texto escrito, essas partes, elas não podem ser estanques, elas precisam estar articuladas e conectadas. Esse texto, ele pode ser verbal, né? Então, o texto do Enem ali, verbal, vamos usar palavras. Mas ele pode ser não verbal. Um texto não verbal é aquele que vai usar imagens, por exemplo, uma placa na beira da estrada que indica um restaurante, geralmente uma faca e um garfo, né, cruzados, né? Ou então uma placa com um desenho de uma bomba de gasolina, tá interagindo, tá me comunicando alguma coisa. Então, eu posso ter um texto formado por imagens, né, por símbolos, por signos. Por exemplo, eu posso ter um texto formado por cores. Quando eu me deparo diante de uma sinaleira, aquelas cores, elas estão interagindo comigo. Elas estão me comunicando alguma coisa, né? E para eu entender, eu tenho que estar articulando o que significa o verde, o que significa o vermelho, o amarelo, agora tem o branco também, né? E o texto ele pode ser uma mistura de palavras, do verbal, e de imagens, do não verbal. Geralmente, o Enem ele trata dessas questões aí de textos híbridos, textos com imagens e texto com palavra. E um detalhe ali, por exemplo, na questão do Enem, cuidem com o preconceito linguístico. Se ele pergunta assim, a imagem verbal, o texto verbal ou o texto não verbal, ele é mais importante, ele prioriza, ele está em detrimento de outro. Não aceitem nada disso, porque nenhum pode estar acima ou abaixo do outro. Se o texto é híbrido, a parte verbal e a não verbal, elas se articulam. É como num parágrafo de uma dissertação. Estão compreendendo? Então, esse texto, ele é formado por partes, parágrafos, por imagens, por palavras, e elas precisam se articular. Aí nós temos um texto. Então, essa é a nossa ideia aí de texto. E um contexto, que vem a ser o contexto? Ele é a situação em que aquele texto se organiza, né? É a situação comunicativa. Então, se eu tenho uma palavra, para eu entendê-la, eu preciso estabelecer uma relação com um contexto. Em que contexto essa palavra foi usada? Para eu tomá-la na sua totalidade. Porque às vezes eu desconheço uma palavra, mas eu posso capturá-la, né? Identificá-la através da situação na qual ela foi colocada, ou vice-versa, né? Mas enfim, o contexto sempre trata da situação. Então, muito cuidado com aquelas palavras polissêmicas que abrem possibilidades para eu vê-las de outra forma, para que eu não acabe errando o contexto, né? Por exemplo, se eu não conheço o significado da palavra, ela não faz parte daquele meu dia a dia de leitura, não é da minha área de conhecimento, como é que eu vou compreendê-la? Eu vou levar em conta o assunto, né, o tema de que trata, e o contexto, que pode ser um contexto situacional, uma situação específica, bem tópica, pode ser um contexto histórico, pode ser um contexto social, um contexto cultural, educacional. Agora, nessas épocas aí de eleição, pode ser um contexto político, um contexto esportivo. Então, para compreender o significado da palavra, entender o contexto, a situação em que ela foi colocada. Muitas vezes esse contexto ele não é bem claro. Então nós vamos dizer que ele pode ser explícito, tá lá, escancarado, é bem claro, mas ele pode ser implícito. Por exemplo, se eu dissesse a vocês,
encontraram o caderno perto do banco. Encontraram o caderno perto do banco. Vejam só. Aí, essa palavra banco, ela é polissêmica. Então, para eu compreender se estava perto do banco de sentar, estava perto do banco uma estrutura lá bancária, um local onde existe uma troca financeira ali, eu teria de analisar o contexto, né? Então, essa questão de entender a situação, ela é importante, entender o contexto. Então, explícito ou implícito, escancarado ou não. Coloquei um exemplo aqui para vocês. A palavra fogo. Ela pode ser usada em vários contextos, em várias situações. Primeira delas, no quartel. Alguém grita fogo, significa atirar. Então, tem um significado a palavra fogo. Em um outro contexto, um incêndio, por exemplo, alguém grita fogo, significa que está pegando fogo, todo mundo sai correndo. Em um terceiro possível contexto, pessoas conversando e alguém pergunta: fogo? Quer saber se tem fósforos, isqueiros, alguma coisa assim. Ou pessoas conversando e alguém diz, né? Essa criança é fogo. Então, tá lá fazendo arte, fazendo peraltices. Então, vejam, mesma palavra usada em contextos diferentes. Já mudou totalmente a nossa interpretação, a nossa maneira de vê-la, né? Por exemplo, aqui coloquei uma imagem, eu acho que até essa imagem aí está lá no nosso livro, gente. Aí é a capa do jornal, né? Jornal do Brasil, ali, da revista Veja, de 22 de agosto de 2001. Então, aqui nós temos, né? Eles vão te pegar na esquina. Se eu analiso essa oração aqui, eles vão te pegar na esquina, para eu entendê-la, interpretá-la, eu preciso saber em que contexto ela está inserida. Esta oração, ela está em que situação comunicativa? Possibilidade 1, contexto 1. A população comentando sobre a violência urbana e alguém diz ao interlocutor: cuidado com a bandidagem, eles vão te pegar na esquina, né? Pode ser. Então, está falando sobre um assunto, violência. Um contexto 2, segunda possibilidade de entendimento, de interpretar isso aí. Amigos ou familiares vão fazer uma viagem e eles combinam onde vão se encontrar. E alguém diz: eles vão te pegar lá na esquina. Muito bem, vão sair de lá, vão pegar na esquina, beleza. E um terceiro contexto, que na verdade era o contexto aqui, né, publicado ali no Jornal do Brasil, que era uma relação de nomes de colaboradores da revista. Colaboradores escreviam artigos, escreviam textos ali para aquela revista, e como essa revista ela é vendida em bancas e nós encontramos bancas praticamente em cada esquina, então eles colocaram lá o título: eles vão te pegar na esquina. Ou seja, esses autores, colaboradores da Veja, que estão publicando os textos, estão sendo vendidos nas bancas das esquinas e é ali que eles vão te pegar, ok? Então, são esses possíveis contextos aí. E para nós compreendermos e acertarmos aquela questão do Enem, nós temos de entender o contexto, porque às vezes nós lemos o enunciado e parece que de interpretação ali, duas são possíveis, mas apenas uma está de acordo com o contexto. Então é bem importante isso aí, entendermos o contexto, a situação. Então, a maneira mais básica aí de compreender, né? O que que é? Qual é a diferença entre a compreensão e a interpretação? Na compreensão, toda a informação de que eu preciso está lá no texto. E a alternativa, ela vai ser uma espécie de paráfrase do que eles estão pedindo, ou seja, dizer a ideia de uma outra forma. Muito bem. Ela é mais interna, ela está no texto e ela é mais explícita, mais específica. Perguntas do Enem que requerem compreensão. Por exemplo, daí nós temos aqui, deixa eu ativar aqui a minha caneta. Segundo o texto, é uma pergunta de compreensão. O autor quis dizer que, o texto informa que, ou seja, quando ele faz essa pergunta, significa que a resposta está lá. E a alternativa que eu vou marcar, A, B, C, vai ser uma paráfrase
daquela ideia que está sendo veiculada ali no texto. Agora, olhem as perguntinhas da interpretação, né? A interpretação, ela já está num nível um pouco mais acima da compreensão. E quanto mais conhecimento de mundo eu tenho, mais facilidade para compreender, para interpretar o texto eu tenho. Por quê? Porque depende da minha bagagem cultural. Conhecimento de mundo, ele está ligado à bagagem cultural. E essa interpretação, ela se faz a partir de inferências, ou seja, eu preciso ler as entrelinhas, eu preciso inferir. Por quê? Porque não está explícita a resposta. Ela está ali, mas não de uma maneira escancarada. Exemplo de enunciados. O texto permite deduzir que uma dedução não é algo que esteja lá visível, né? É possível subentender-se. O subentendido é uma inferência. Então, qual a intenção do autor quando afirma? Para eu entender a intenção dele, eu preciso me apegar a alguns aspectos. Por exemplo, às vezes alguma palavra, algum elemento, recurso expressivo, estratégia argumentativa, tem alguma coisa de gramática ali que me leva a entender qual foi a intenção dele, mas também não está bem claro. Ao ler o texto, depreende-se, depreender também é uma inferência, infere-se, conclui-se que, olha lá, são tudo enunciados de questões de interpretação, ok? Por exemplo, essa primeira pergunta aí, que eu peguei do Enem, de quem é a língua? Então, vamos ver aqui sempre o enunciado, né? Partimos sempre do enunciado. Então, o texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Então, nós temos aqui uma palavra importante, ó. O tema é o preconceito em relação ao português falado aqui. Beleza. Com base no trecho citado, pelo autor, infere-se. Inferência é aquilo que eu vou conseguir captar, tomando como base a minha bagagem cultural, o meu conhecimento de mundo. Então, é uma pergunta de interpretação. Que inferência eu trago, eu colho nesse texto acerca desse preconceito aí, né? Então, daí, tem que ler o texto. Essa é uma questão que vai exigir a leitura do texto. Lembrem que em algumas questões ali, dependendo do conteúdo de que trata a questão do Enem, nós analisamos a pergunta, né? E depois já vamos eliminando ali os distratores, as alternativas e chegamos a uma resposta sem necessariamente ler o texto. Numa questão até de compreensão, né? Olhando por cima assim, porque a compreensão está no texto, eu consigo fazê-la. Mas quando ele diz ali, infere-se, então eu tenho que ver o que é que o autor ali falou sobre o preconceito, sobre essa relação de preconceito com o português do Brasil, né? Então, lendo aqui o textinho, né? Uma pequena editora, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título para a Tua Terra. O livro denuncia, ó, uma palavra importante, as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Muito bem. Então, qual a inferência acerca do preconceito que eu tiro dessa ideia ali do texto, né?
Então, dificuldade de consolidação da literatura não é consolidar a literatura brasileira em Portugal, não é disso que trata o texto. Aos diferentes graus de instrução formal, ele não está falando em instrução formal ou instrução não formal, né? Não é essa a questão do texto. A existência de uma língua ideal que alguns falantes portugueses, lusitanos, creem ser a falada em Portugal. Bom, ele tratou de questões ali bem complexas, ali denuncia, né, palavras ali. Então, a existência de uma língua ideal, porque se eu acho que no Brasil não se fala o português, né, então ele está achando que a língua portuguesa, né, ela tem uma outra, então a letra C pode ser. Letra D, há um intercâmbio cultural que ocorre entre os povos de diferentes países. Intercâmbio pressupõe uma coisa tranquila, uma coisa positiva, uma coisa assim de complementação, mas é exatamente o oposto de que trata o texto. A distância territorial entre os falantes não seria uma distância geográfica, física, territorial, seria mais uma distância de termos mesmo, né? De entendimento. Então, vamos ficar com a letra C, né? Ele infere que esse preconceito da língua portuguesa em Portugal ou no Brasil se deve à existência de uma língua ideal por parte dos falantes portugueses, lá dos lusitanos, né? Então vamos ficar aí com a letra C. Muito bem. A questão 2, essas questõezinhas eu não sei se nós já comentamos, pessoal, mas quando tem texto um e 2 é uma questão que requer um pouco mais de atenção. Então prestem mais cuidado aí. A perguntinha é: na comparação entre os dois textos, constata-se que a crítica comum a ambos se refere a quê? Então, o que que nós precisamos dizer aqui, né? A crítica comum, ou seja, a crítica que eu tenho no texto um e a crítica que eu tenho no texto 2 também é uma questão que me faz voltar ao texto. Não tem como resolver isso aí, porque eu preciso estabelecer uma comparação entre eles. Então, o texto 1. O homem atual está sacrificando conhecimentos profundos de qualidade em prol de informações cada vez mais reduzidas, o que dá uma imagem incompleta do mundo em que queremos viver. Por isso, as numerosas notícias de hoje serão esquecidas amanhã, uma vez que serão substituídas por outras numerosas notícias. Quanto mais informações tem uma sociedade, um acúmulo expressivo, menos memória guardamos, o que diminui sua profundidade histórica e, por conseguinte, também a capacidade que se tem para conduzi-la com as próprias mãos. Aí, o texto 2 ali, né, o Caverna Digital, o que Maria vê, seu João não vê. Dentro de cada universo, cada um enxerga e sente com seu cada qual. O que Francisco diz, Bia não entendeu. Já tinha visto tanta coisa, que na sua cabeça tudo logo se perdeu. Me faz lembrar onde estamos, digitalmente perdidos. Me faz lembrar nosso rumo, liquidamente entretidos. Lá fora um vendaval, aqui na caverna digital, ficamos inventando histórias. Uma ilusão perfeita do que era para ser, olho que tudo vê, ela, ele, você. Muito bem. Então, a perguntinha era: qual é a constatação ali acerca da crítica comum aos dois textinhos, ao texto um e 2? Então, o que que nós vamos colocar ali? O que que vocês colocariam nessa questão aí? Um distanciamento, né? Porque o que um não vê, o outro não vê. O que é notícia hoje, amanhã já foi substituída por outras notícias. Um distanciamento sistemático da realidade. Ou seja, como se fosse uma prática, um sistema, uma coisa muito corriqueira, uma coisa que vai acontecendo e nós já nem pensamos, nem refletimos sobre essa normalidade, porque para nós já é normal, né? É essa aí, esse distanciamento aí. Vejam, fala Davi. Sora, ali na letra E, o que seria incredulidade?
é não acreditar naquilo que ele está colocando. Por exemplo, o textinho 1, ele fala da rapidez com que nós vamos substituindo as coisas, né? Hoje lemos uma notícia, amanhã já esquecemos dessa notícia porque outras tantas notícias vêm. E quando eu leio a letra E e diz ali incredulidade frente aos acontecimentos, não é no sentido de eu acreditar ou não acreditar, é de eu receber uma enxurrada de coisas. Então, por que que nós vamos marcar a letra D? Porque nós temos um distanciamento da realidade, porque nós temos muitas informações e não damos conta de muita coisa. E na letra E, ele está falando em incredulidade, ou seja, não crer nos acontecimentos que estão aí ao meu redor. Mas não era disso de que tratava o texto, né? Não era essa questão de acreditar ou não acreditar, é numa questão de receber muitas coisas, nós estarmos em uma realidade em que as coisas acontecem com uma rapidez e para nós já é sistemático, já faz parte de uma normalidade. E isso nos distancia. E essa questão também do distanciamento, porque nós tínhamos que ver o que é comum, né? Então, no texto, desculpe, aqui no texto 1, como nós estamos sempre recebendo novas notícias e o que foi noticiado ontem já envelheceu, no texto 2, ele fica comparando ali o que a Maria vê, o João não vê, né? O que o Francisco diz, a Bia não entendeu. Então, essa questão aí das nossas realidades que acabam se distanciando e automaticamente nos distanciando. Então, não é uma coisa de crer ou não. Eliminamos a letra E. Na letra A, ele está dizendo que é aversão. Aversão ao controverso, aversão àquilo que é diferente, não, né? É a agilidade com que as coisas chegam a nós. Incompreensão entre as pessoas não é uma questão de as pessoas não se compreenderem, é as pessoas estarem muito atarefadas, né, com muitas informações sendo jogadas, e daí também perde um pouco da questão de, porque elas são muito vazias, muito genéricas, né? Aquela mesma coisa assim, estudamos de tudo e acabamos não sabendo nada, mais ou menos assim ali. Esvaziamento nas relações sociais não é nas relações sociais, é o esvaziamento no sentido de ter muita coisa e não compreendê-las, não dar conta de assimilá-las, né? Então, vejam, se nós analisamos ali, o texto, ele falou um pouco da questão da letra A, da letra B, da letra C, da letra E, e também das coisas ali dos acontecimentos que estão nos cercando aí. Ele falou um pouco disso. Mas a pergunta era: a que constatação eu chego quando eu analiso a crítica que perpassou tanto pelo texto 1 quanto pelo texto 2? Então, a crítica que subjaz nos dois textinhos ali é dessa sistemática do distanciamento aí, em função das coisas acontecerem muito rapidamente e serem substituídas muito rapidamente na sociedade. E quem me diz isso é a letra D. Então, nós vamos marcar a letra D, ok? Agora, a terceira questãozinha, vamos à perguntinha aqui. Pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos nós vamos ver mais detalhadamente na semana que vem. Mas pensem, quando vocês escrevem uma redação, vocês fazem uso de um procedimento argumentativo. Por exemplo, vocês usam a voz de um especialista, vocês usam um fato histórico, vocês usam uma série, vocês usam um filme, uma letra de música, vocês fazem uso de um procedimento, vocês estabelecem uma comparação, uma analogia, né? Então, pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção, e aqui nós temos o gênero textual, canção, né? Não esqueçam dos gêneros textuais. Composta por Gonzaguinha na década de 70, infere-se o objetivo de. Então, também uma questão de interpretação, né? Nós temos de ler o texto, identificar o tema,
Que procedimento argumentativo ele usou para fundamentar o ponto de vista dele, para fundamentar a tese e fazer uma inferência. E eu só faço inferência tomando como base a minha bagagem cultural, o meu conhecimento de mundo. Então, voltamos ao texto. Precisa voltar ao texto. Então, vamos lá. Comportamento geral. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer: tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Muito bem, bem complexa a coisa, né? Então, a perguntinha era: o procedimento pela análise do tema e do procedimento, como que ele usou ali? Quais foram as questões que ele colocou ali para me convencer de alguma coisa nessa letra de música, nesse gênero canção? Qual é a inferência? Qual é a análise das entrelinhas que eu faço ali? O objetivo dele era o quê? Ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas? Eu tinha uma questão assim, né? Tá. Convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos não é bem convencer, né? Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas, bom, não tem exatamente ali um discurso religioso. Isso aí, Davi, perfeito, né? Mas, enfim, questionar o valor atribuído pela população às festas populares não tem essa questão de questionamento, não. Defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes, olha, pelo que ele colocou ali, o valor dominante é o que predomina, né? Então, nós temos ali, diante dos valores dominantes, uma questão de conformismo. Mas ele disse isso, né? Ele dá a entender, ele infere que eu preciso me conformar, mas de uma forma irônica. Então, é essa a ideia aqui, né? Ele usa o gênero canção para, de uma forma irônica, dizer que devemos nos conformar. Só que não, né? Porque quando eu uso a ironia, é aquela figura de linguagem que diz exatamente o contrário do que queria dizer. Então, não se conformar, né? Então, ficamos aí com a inferência da letra A. Isso aí. Bem legal. O significado do texto ele depende de quê? Ele depende de três coisas. Primeiramente, ele vai depender da minha bagagem cultural, meu conhecimento de mundo, né? Por quê? Porque se eu tenho bagagem cultural, se eu tenho um conhecimento de mundo e me deparo ali com uma palavra polissêmica, uma palavra que me sugere outros sentidos, eu já tiro isso aí de letra, né? Por quê? Porque tem uma ideia lá que é o uso da palavra no seu sentido real, denotação, ou o uso da palavra no seu sentido figurado, conotação. Também identificar se o uso que está sendo feito ali é o sentido real, denotativo ou conotativo. Segundo aspecto de que depende o significado, da progressão lógica que organiza esse texto. Ou seja, nós vimos antes no conceito de texto que o texto não é uma junção de partes que não se articulam, né? O texto é uma junção, mas essas partes, elas relacionam, e elas se relacionam garantindo o quê? A coesão, elementos conectores e a coerência, ou seja, além do elemento conector, gramatical especificamente, eu tenho de ter ali também uma ideia clara, a coerência, lembrando sempre que a coerência é no plano da ideia. E um terceiro aspecto aí é a presença dos implícitos. Nós temos dois implícitos. O primeiro deles, chamado pressuposto, e o segundo deles, chamado subentendido. Qual é a diferença entre eles? Sempre que eu tenho um pressuposto, a responsabilidade do texto é minha. Por quê? Porque algum aspecto gramatical estará ali
eu, como produtora do texto, eu fiz uso desse aspecto gramatical, então o texto recai sobre a minha responsabilidade. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, é verdade que Pedro parou de fumar? Né? Pelo fato de eu usar o verbo parou, eu estou querendo dizer a vocês que o Pedro fumava, né? E eu estou dizendo isso. Alguém não pode me eximir desta responsabilidade, porque está ali gramaticalmente, é o pressuposto. Agora, o subentendido é a responsabilidade do interlocutor. Então, é aquela questão assim: ah, Pedro parou de fumar. Por quê? Porque ele começou a beber? Porque ele está doente? Porque ele está fazendo um tratamento? Porque ele morreu? Tá entendendo? Então, isso é o subentendido. Ou seja, não é minha responsabilidade, eu como produtora do texto. Daí alguém poderia dizer assim, bah, Vera, tu estás dizendo que o Pedro fuma? Não, né? Não foi isso que eu quis dizer. Tu que entendeste dessa forma. Este é o subentendido. Porque a coisa recai sobre o outro. Por quê? Porque não tem um aspecto gramatical ali que me diga. Porque quando eu digo ele parou de fumar, não tem ali alguma coisa que me diga por quê. Porque ele começou a beber, porque ele usou outras drogas, porque ele morreu, porque ele está fazendo tratamento, né? Então, qualquer coisa que o interlocutor diga é responsabilidade dele, a interpretação que ele fez. Agora, o pressuposto é do produtor do texto. Então, quem diz o pressuposto se responsabiliza pelo texto. O subentendido é uma responsabilidade do interlocutor. Quem produziu o texto se exime dessa questão aí. Então, vamos ver na questão 4. A perguntinha, deixa eu tirar aqui da frente. Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura que possibilitam inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado lugar de mulher também é na oficina corrobora o objetivo textual. Corrobora é confirma, corroborar é confirmar. Então vejam, lugar de mulher também é na oficina. Aqui eu tenho um aspecto gramatical importante, ó. Também é na oficina, né? Então, eu tenho um elemento gramatical ali que vai me dar um pressuposto, que vai me dar uma ideia mais objetiva, mais clara sobre esse objetivo aí. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos lá, ler o texto. Lugar de mulher também é na oficina, pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano, nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. Então, o que ele está pedindo ali? Né, no trecho, lugar de mulher também é na oficina, esse trecho ele confirma que o objetivo do nosso texto é demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea, o também, né, dá a ideia de que antes o lugar era um e agora outro também, pode ser. Defender a participação da mulher na sociedade atual, defender, mas também defende, não me parece que está bem assertivo isso. Comparar esse enunciado ao outro, lugar de mulher é na cozinha, mas daí o comparar, eu teria de ter alguma coisa ali para estabelecer essa comparação. Geralmente, quando eu tenho uma comparação, o nexo da comparação aparece. O como, tal qual, né? Tem que ter um elemento gramatical ali.
criticar a presença de mulheres das oficinas, não é isso de que trata o texto, né? Ele não confirma a crítica, pelo contrário, está mais para positivo, enfim, do que para negativo. Ou distorcer o sentido da frase, lugar de mulher é na cozinha. Não é uma questão de ambiguidade, de distorcer, de compreensão ou uma inferência desse dito popular aí, né? Então, o que que nós vamos colocar ali? O que confirma essa frase aqui acerca do objetivo do texto? Que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Porque ele usa o também, então nós temos ali duas ideias. Uma delas é que não só o lugar da mulher é na cozinha, né, na pia, mas também a situação lá nas oficinas. Principalmente ali se o textinho está dizendo que houve um acréscimo de 1.480%, né? Então vamos ficar com a letra A, que a situação mudou. Ok. Agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não passei. Não, tá bem certinho. Pensei que eu tivesse passado outro. Análise do enunciado e das alternativas. Por exemplo, quando nós vamos fazer a questão do Enem, nós temos de verificar os verbos de comando, lá da questão, né? Que pode ser explicar, convencer, ilustrar, comunicar, informar. Então, ali, naquele textinho ali que nós estávamos analisando, quando tinha a alternativa, desculpe, comparar, daí eu já pensei, não, mas para eu ter uma comparação, eu preciso ter um elemento de comparação, um conector, né? É por isso, por exemplo, que eu diferencio o que é uma metáfora de uma comparação, né? A metáfora, a comparação se dá na minha cabeça. Quando eu comparo dois elementos, associando uma característica entre ambos. Já a comparação é quando eu tenho um elemento conector, associando esses dois elementos aí, né? Então, como eu analisei ali, comparar, mas não é isso que eu tenho. Já o verbo de comando me deu um norte ali, para eu seguir adiante, né? Convencer, ilustrar, comunicar, informar. Muito bem. Depois, segundo passo, eliminar as alternativas que são consideradas distratoras, ou seja, aquela alternativa que ela está de acordo com algum aspecto que foi trabalhado no texto, mas ela não responde ao enunciado especificamente, que geralmente é aquela segunda parte da pergunta, né? A primeira parte ali é uma informação, e a segunda, então, é a nossa perguntinha, o nosso enunciado. Em uma prova, as alternativas podem estar corretas quanto ao contexto, quanto à situação em que a palavra ali se encontra. Então, se eu analiso o contexto, tudo certo, mas o objetivo era aquele, o verbo de comando ali procede, o público ao qual eu destino esse texto é aquele. Estão percebendo? Que é o que nós chamamos ali a tríade do Enem. É o contexto, o objetivo e o público-alvo. Às vezes o contexto é o mesmo. Daí eu vou pelo contexto, pela situação comunicativa, mas eu esqueço dessa tríade. E não é só o contexto que eu analiso. Eu analiso o contexto, eu analiso o objetivo através do verbo de comando e eu analiso quem vai receber o texto, a quem ele está direcionado, ok? Então não esqueçam aí essa tríade, é bem importante. A questão 5, perguntinha. No trecho apresentado, são utilizados vários argumentos que demonstram que o objetivo principal do produtor do texto em relação ao público-alvo da revista. Então, vejam aqui, nós temos uma coisa bem tópica ali, né? Nós temos que ver os argumentos que ele utilizou, analisar esses argumentos, por quê? Porque eles demonstram qual é o objetivo do produtor do texto em relação ao público para o qual esse texto foi escrito. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui as imagens. Manter as contas sob controle e as finanças saudáveis parece um objetivo inatingível para você? Tenha certeza de que você não está sozinho. A bagunça na vida financeira compromete os sonhos de muita gente no Brasil. É por isso que nós lançamos, pelo terceiro ano consecutivo, este especial com informações que ajudam a encarar a situação de forma prática.
Sem malabarismos, mas com boa dose de disciplina, é possível quitar as dívidas, organizar os gastos, fazer planos de consumo que caibam nos seus rendimentos mensais e estruturar os investimentos para fazer o dinheiro que sobra render mais. Ter dinheiro para viver melhor está diretamente relacionado à sua capacidade de se organizar e de eleger prioridades na hora de gastar. Aceite o desafio e boa leitura. Muito bem. Então, quando eu analiso aquilo ali, as estratégias, os argumentos e o objetivo do texto, o público-alvo, né? Quando eu penso no público-alvo, o objetivo é convencer o leitor da importância de ler essa edição da revista. Tem alguma coisa nesse sentido, né, gente? Depois, persuadir o leitor de que ele não é o único. Persuadir é tentar fazê-lo assumir uma postura, né? Persuasão, lembrem lá da função apelativa da linguagem, né? Ajudar o leitor a quitar as dívidas, olha, ele pode até ajudar dando dicas, mas não a quitar dívidas. Levar o leitor a envolver-se com questões de ordem econômica, meio longe, né? Conscientizar o leitor de que ele é capaz de economizar, né? Não é bem conscientizar o nosso verbo ali, nosso objetivo. Então, o verbo de comando seria convencer, persuadir, ajudar, levar o leitor a envolver-se ou conscientizar, né? Seria convencer o leitor da importância de ler a revista, porque ela vai ser muito boa para ele se organizar financeiramente. Então, o nosso verbo de comando seria esse aqui, né? O público-alvo vai ser convencido de que ler a revista é importante para ele se organizar em relação às finanças, né? Aqui, ó, persuadir, mas não era essa a questão aqui, né? Então tem que cuidar ali, porque era público-alvo. Ok. A questão. Ah, não, tá aqui. Aqui. A questão 6. A representação. A minha bateria fraca. A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2. Gente, cuidado com essa questão. Olha só, ele está fazendo uma representação da mulher lá no texto 1 que pode ser explicada pelo texto 2 no que diz respeito a quê? Então vamos lá. Cuidar isso aí. Zapiei os canais, como há dezenas de anos faço. E pá, parei num que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetson. Nesse episódio, em particular, a Jane Jetson, esposa do George, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante, que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam. Seriam incapazes de projetar algo melhor e não apenas em termos de tecnologia, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como Jane, uma mulher de 36, 33 anos no desenho, poderia ser o que foram as minhas bisavós? O futuro, naquele desenho, se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência. Pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa. Um futuro tão besta quanto o passado. Muito bem. Texto 2. Masculino e feminino são campos escorregadios, que só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. São formações imagináveis que buscam produzir uma diferença radical e complementar, onde só existem de fato mínimas diferenças. O resto é questão de estilo, até pelo menos a segunda metade do século XIX. O divisor de águas era claro: os homens ocupavam o espaço público, as mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt, de visibilidade pública. Do que as mulheres estiveram privadas até o século XX foi de presença pública manifesta, não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina, reservada ao espaço doméstico, não produzia diferença na vida social. Muito bem, que legal. Então, nós temos de marcar ali
como que a representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada no texto 2, no que diz respeito à censura a formas de expressão feminina? B, ausência da figura feminina na vida pública. C, construções imaginárias cristalizadas pela sociedade. Limitações inerentes às figuras femininas e masculinas, ou seja, inerentes no sentido de serem específicas ao feminino ou ao masculino. Dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos. Bom, analisando ali, nós já teríamos como retirar, por exemplo, a letra D e a letra E, né? Eu já iria eliminar aquilo ali, a letra D e a letra E. Já tiraria ali. Vamos ver, Davi. Porque limitação inerente à figura não seria bem uma limitação específica da figura masculina ou feminina. Dificuldade de atribuir papéis, ora, masculino também não. Construções imaginárias cristalizadas pela sociedade. A sociedade, se bem que cristaliza, ela faz isso aí. Ela cristaliza coisas, né? E muitas vezes nós nem nos damos conta de que é muito normal aceitarmos isso ali, não questionarmos. Cuidado com a letra C. Letra B, ausência da figura masculina na vida pública, mas daí isso eu teria mais especificamente no texto 2, né? A ausência do feminino na vida pública. Não seria especificamente uma interação entre elas. E olha o enunciado, ele pergunta sobre essa interação. E a letra A, censura nas formas de expressão? Não, não seria bem uma censura. Então nós vamos ficar com esta aqui. Nós temos na sociedade construções cristalizadas do que cabe ao feminino, do que cabe ao masculino. E quando nós analisamos a representação da mulher, lá no texto 1, ela pode ser explicada no texto 2, dentro dessa ideia de consenso cristalizada na sociedade. É a letra C. Tá? Por isso que ele fala ali do século, né? Naquela época, a mulher ela não cogitava não participar, não participar, não cogitava participar da vida pública, né? Era muito comum. Os homens faziam aquilo, as mulheres faziam aquilo ali. E pronto, e era isso aí. Então, essa construção aí, né, cristalizada na sociedade, e muitas vezes sem uma reflexão por trás. A coesão. O que que é a coesão? Pensem na coesão como ligação. Mas para eu ter coesão, eu sempre tenho um aspecto gramatical. Então, pensem em alguma questão da gramática ali que vai fazer isso aí. Então, o que que é a coesão? É a união entre as partes do texto, que pode ser partes, palavra com palavra, pode ser período com período, pode ser parágrafo com parágrafo. Não é a extensão da coisa que eu estou conectando, né? Mas precisa ter um elemento conector ali, para as coisas não ficarem fragmentadas. E essa coesão, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela acontece por referência, ou ela acontece por sequenciação. Por exemplo, quando nós temos de responder aquela questão, qual é o referente do pronome lá da linha tal? Referente. O que que ele está querendo dizer? Que para eu voltar a falar sobre aquela questão, mas sem necessariamente usar a mesma palavra, eu fiz uma referência, né? Ou seja, eu coloquei um elemento ali que estipula uma ligação entre as partes sem necessariamente repeti-las. Ou eu posso fazer por sequenciação, né? Então, dois pontos aí: referenciação ou sequenciação. Coesão por referenciação, chamada referencial. Dá-se quando um termo faz referência a elementos presentes, ou seja, aquilo que está escrito ou aquilo que está subentendido, as nossas inferências, né? Então, nem sempre a minha referência, referenciação, tá como posto, o dito ali, o escrito. Às vezes, pelas inferências. Muito bem. Ela se dá de duas formas. Essa referência pode ser anafórica ou catafórica.
A diferença, numa referência anafórica, vejam que vocês têm esse elemento aqui, ó, ana, que significa na frente, né? Ou seja, nós retomamos uma informação, significa que ela já foi apresentada. Então, se eu digo Pedro caiu, mas ele não se machucou, o ele retoma Pedro, né? Então, primeiro eu coloquei o Pedro, substantivo, para não repeti-lo, eu usei o ele, pronome, que tem como referência Pedro. E como Pedro estava lá na frente, a minha referência é anafórica. Uma referência catafórica significa que primeiro eu coloco o elemento referenciador, depois eu apresento a informação. Por exemplo, tenho aqui uma lista de exames, né? Uma lista de exames médicos, e digo, gente, eu tenho todos estes exames para fazer. Vejam que vocês não sabem quais os exames. Eu falei estes exames. Agora eu vou dizer quais são os exames ali. Então, o pronome estes, ele retoma alguma ideia, mas que vai ser apresentada, né? Porque ele é um pronome, então significa que ele está no lugar de alguma coisa. Porque a palavra pronome é isso, no lugar do nome. Mas eu já apresentei, eu já referenciei a informação? Não, eu farei uma catáfora. Primeiro eu digo que eu tenho uma coisa ali, depois eu vou informar qual é a coisa. Então, anáfora, estou repetindo a informação. Já falei, vou repeti-la. A catáfora, eu antecipo a informação. Eu digo que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou dizer alguma coisa e depois eu digo, ok? Muito bem. Como é que eu posso fazer isso aí? Como é que a gramática me auxilia? Através de sinônimos. Então, essa referenciação pode ser feita por sinônimos, através de pronomes, de numerais, de advérbios, de hiperônimos ou hipônimos. Como é que vocês entendem o hiperônimo e hipônimo? Vocês lembram? Nós já tivemos essa aula. O hiperônimo é esse grandão aqui. Por exemplo, hiperônimos, nós vamos colocar lá alunos, hiperônimos, beleza. Aí aqui, o hipônimo, ou seja, agora nós vamos falar do Davi. Então, o conjunto Davi está dentro do conjunto alunos. Então, hiperônimo, o grandão, alunos, hipônimo, Davi. Então, muitas vezes, a nossa referenciação, ela se dá assim também. Primeiro, nós colocamos uma palavra bem abrangente e depois nós vamos enxugando um pouco mais conforme o nosso contexto. Podemos também fazer por perífrases, nominalizações. O que é uma nominalização? Transformar um verbo em um nome. Elipses, por exemplo, eu não preciso colocar o nome, né? Se eu digo assim, ó, vamos, quem é que vamos? Nós. Não preciso dizer, o verbo tratou disso. Então ficou elíptico ali, quem é que é o sujeito do vamos, né? Um epíteto, ou seja, uma alcunha de alguém, uma repetição parcial ou integral do nome. Por exemplo, vamos usar lá no repertório sociocultural, Machado de Assis. Lá na discussão, nós vamos dizer, conforme assegurou o Machado, né? Isso é uma repetição parcial, para eu não repetir Machado de Assis, na discussão ali do D1 ou do D2, né? Eu preciso fazer uma referenciação ao meu repertório sociocultural, então eu digo lá, como referenciou Machado. Pronto, faz essa repetição parcial aí. Deixa eu ver que horas são, passando rápido, você quer, meu Deus, gente. Começa a falar, a coisa fica. Deixa eu ver ali. Tá, vamos ver aqui. Essa coesão aqui é a sequencial. Só vamos terminar aqui, tá, pessoal? Essa coesão sequencial, ela tem a ver com os elementos conectores. Elementos conectores, porque ela vai estabelecer a ligação para que essas frases elas tenham uma sequência, elas saibam me dizer, elas estabeleçam uma relação de sentido. Então eu tenho de ter os elementos conectores ali. Então, trata da sequenciação ou ordenamento das informações ali, que pode ser através de conjunções ou locuções, preposições ou locuções prepositivas,
tempos verbais, advérbios, alguma pontuação, por exemplo, né? Então, quando eu uso lá um determinado tempo verbal, eu quero dizer, eu já informei alguma coisa, porque o tempo verbal, ele situa as ações em um tempo, né? Em uma ordem, digamos assim. Os advérbios também, eles são muito precisos nesse aspecto aqui. Operadores argumentativos, eu até coloquei uma questão ali, pessoal, para nós, sobre operadores argumentativos, mas quando eu penso assim em questões de operadores argumentativos, o Enem ele é mais da conjunção, ele tem mais pergunta de conjunção do que operadores argumentativos. Mas a URGS, por exemplo, ela vai fazer alguma questão sobre o operador argumentativo. Por exemplo, eu uso o até. Até é um operador argumentativo. Se eu dissesse assim, até Davi está em aula, esse até, ele tem força nesse meu texto aí. Ele tem poder nesse contexto, né? Então, isso é um operador argumentativo. Ele também faz parte dessa minha sequenciação aí de informações dentro do texto, ok? Pessoal, nós vamos parar aqui, porque eu já tomei bastante o tempo de vocês. Vou colocar aqui uma observação. Semana que vem nós começamos aqui, ok? Essa questão aqui, gente, ela é bem assim da sequenciação, uma questão lá do Enem, que me leva a essa ideia aí de sequenciação, ok? Então, deixa eu interromper aqui para vocês não perderem o intervalinho de vocês. Aí, semana que vem, então, pessoal, nós terminamos essa parte e começamos ali os recursos expressivos e estratégias, ok? Se vocês conseguirem, durante essa semana, darem uma olhadinha ali, não sei se não é o caso, se vocês já não fizeram ali as questões 7, 8, 9, 10 e 11, para a semana que vem nós agilizarmos isso aí, ok, pessoal? Então, era isso. Obrigada pela participação de vocês. Tenham uma boa semana. Até a próxima aula, Davi. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.